Olá, discentes e docentes do curso de pós-graduação de Políticas Públicas Municipais, Polo Bertioga, Unesp. A política pública escolhida é na área habitacional do município de Barueri. O município de Barueri está localizado na região oeste da Grande São Paulo. Possui uma extensão territorial em torno de 65 quilômetros quadrados, com uma população estimada em 336 mil habitantes. Dados colhidos do IBGE para o ano de 2023. Ela figura como uma das cidades que mais arrecada no Brasil, sendo superior a algumas capitais brasileiras. Com uma arrecadação acima da média no Brasil, figura no ranking como o quinto município no estado de São Paulo. Tem uma receita para este ano em torno de 5 bilhões, o que contribui para o IDHM acima da média nacional, devido ao alto investimento em saúde, educação e infraestrutura. Nessa planilha podemos ver os dados do município de Barueri nas últimas décadas. Podemos observar na tabela anterior que a população em 20 anos aumentou significativamente, em torno de 100 mil habitantes. Considerando que Barueri possui todo o seu território urbanizado, 75% já ocupado e sendo 20% da fazenda militar, atualmente não dispõe de áreas para utilização para novos empreendimentos de interesse social. Em contrapartida, a cada ano, a corrida imobiliária e a verticalização da cidade está deixando o metro quadrado mais caro da região. Até a área habitacional, considerada de família de baixa renda, hoje o metro quadrado está inacessível a essas famílias. São desassistidas e sem acesso ao direito de habitação. Em outro ponto, temos uma topografia local que possui área de risco e com possibilidade de alagamento. Também o município enfrenta questões de invasão e construção de moradia subnormais, que muitas vezes são insalubres e construídas em locais com risco de desabamento. Como expôs o professor Wagner Romão em vídeo aula, a política pública habitacional é uma operação difícil de equacionar, devido aos interesses particulares de grandes incorporadoras que fazem lobby, deixando a área habitacional com um grande problema aí para ser resolvido atualmente. O direito à moradia é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal de 88. Está previsto no artigo 6º, redação da Emenda Constitucional 26 de 2000. O artigo 23, no seu inciso 9, estabelece a responsabilidade dos entes federativos quanto à construção de moradias e saneamento básico. O direito à moradia é fundamental para o desenvolvimento humano, um sentimento de pertencimento ao local e viver com dignidade. Os órgãos envolvidos nas políticas públicas habitacionais, a responsabilidade pelas políticas públicas habitacionais do município é compartilhada entre a União, Estado, o Distrito Federal e os municípios. Compreendido em primeiro plano a Secretaria Nacional de Habitação, responsável por formular, acompanhar, avaliar os instrumentos para a implementação da Política Nacional de Habitação. No município, a Secretaria Municipal de Habitação, responsável por planejar, coordenar, estabelecer regras e critérios. E os gestores públicos, responsável pela execução da política pública.
Na política pública habitacional no município de Barueri, a Prefeitura de Barueri sempre utilizou recursos próprios para os programas habitacionais, retirando famílias de áreas invadidas públicas e alocando em unidades habitacionais de interesse social, construída com o próprio recurso, desde o ano de 1989. Entretanto, com o passar dos anos, devido ao grande número de pessoas atraídas pelas políticas públicas de bem-estar social, começou a ter um crescimento desordenado e um aumento de invasão nas áreas públicas. No período de 2001 a 2003, a Prefeitura desenvolveu um programa que concedia o direito de uso de áreas públicas que não estivessem em risco ambiental e, por meio de intervenções em obras públicas, como a melhoria de acesso ao local, água e luz, desde que essas pessoas já morassem nesse local, né? Eram áreas públicas que foram invadidas, mas no momento foi dado direito à concessão de uso. A política pública do aluguel social, que foi formulada para atendimento à população proveniente de retirada de áreas públicas ocupadas, com casa em risco iminente de desabamento ou casas insalubres. Essas famílias eram retiradas dessas áreas e oferecida indenização de pequena monta ou a transferência para o aluguel social até a concessão de uma unidade habitacional. Em 2013, mediante uma promessa de campanha, o candidato eleito promulga a lei que prevê a inclusão de famílias em risco social em atendimento transitório, com um valor destinado a suprir as necessidades de moradia para a garantia da dignidade humana. Ficaria condicionada a elaboração de relatório social e acompanhamento pelo Departamento de Assistência Social do município, destinado às famílias com renda mensal de um salário mínimo. De 2013 a 2014, nesse período, foi utilizado o programa do aluguel social como forma de sanar temporariamente a problemática da falta de moradia. Nesse período não houve a construção de moradia de interesse social. Em 2017, a partir desse ano, a Secretaria de Habitação passa a ser coordenadoria sobre o guarda-chuva da Secretaria de Ações de Desenvolvimento Social. A expansão do aluguel social. A população em vulnerabilidade social se organizou para solicitar, a implementação da política e o estendendo para as famílias em risco social. Os atores da implementação da política pública. Com o passar do tempo, houve outras necessidades. O serviço social sugeriu a inclusão de pessoas em trajetórias de rua. Pelo olhar social do bem-estar do indivíduo, é alterada a lei para a inclusão do aluguel social temporário para as pessoas em trajetória de rua, que fazem parte do programa Renascer, política pública de resgate de pessoas em trajetória de rua com a reinserção na sociedade. O projeto tem como meta inserir o indivíduo na sociedade por meio de qualificação profissional. E a moradia é de suma importância nesse processo, pois garante a dignidade humana. Vejam, só uma política pública está atrelada à outra. Secretaria de Obras solicitou que os moradores em área destinada à execução de infraestrutura também fossem incluída no projeto de aluguel social. Então, assim, ocasiona que não pararia uma obra ou alguém afetado por uma obra pública municipal pudesse estar sendo beneficiado temporariamente com o aluguel social. Outra questão, em 2019, o Ministério Público solicitou que fosse incluído o adolescente desacolhido. Ele não tem uma família ou essa família causou algum problema na vida desse adolescente,
Então, o Ministério Público solicita que seja incluído o aluguel social, até que ele possa conseguir se manter nesse período dos 18 anos aos 21 anos. Já em 2021, através de movimento popular, as famílias, né, solicitaram um projeto social que pudesse reformar suas casas que estavam insalubres ou com risco, não a casa inteira, né, mas seria um programa habitacional. Nesse momento também, essas famílias necessitariam ir para o aluguel social temporariamente para que essas casas fizessem parte do programa. Então, novamente, é alterada a lei, incluído a solicitação do programa. É feito o programa Morar Bem, e esse programa Morar Bem utiliza também do programa Aluguel Social para poder executar o programa Morar Bem. Já em 2021 também, a Câmara Municipal e Movimento Popular solicita a inclusão no aluguel social das mulheres vítimas de violência doméstica. São carecedoras de imediata e indispensável recolocação em outra moradia para salvaguardar a sua vida e a vida dos seus filhos. Então, esse é um outro projeto, né, solicitação da Câmara Municipal, que foi atendido e incluído também na política pública de aluguel social. Do destacado nessa tabela de 2017 a 2020, né, chegando a 2021, é que nesse período ocorreu essas transformações, né, da política pública do aluguel social. Então, nós podemos ver que em 2017 eram 197 famílias beneficiadas, em 2018 foram 217, em 2019 686, em 2020 um total de 787. Atualmente, em 2024, tem um total de 1.380. Dentre dessas, trajetórias de rua, retirada de áreas públicas, obras de infraestrutura. Ao longo dessa última década, podemos perceber que a política pública do aluguel social foi sofrendo alterações à medida que a sociedade e as instituições perceberam a necessidade da ampliação do público a ser atingido pelo benefício, criando soluções para alguns conflitos enfrentados. E o gestor pôde utilizar a implementação da política pública e apoiar outras instituições. Celina Souza nos ensina que o processo de formulação de políticas públicas é aquele através do qual os governos traduzem seus propósitos em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças desejadas no mundo real. Eu gostaria de agradecer a Unesp, né, a pós-graduação, pelo aprendizado e por toda a equipe docente, né, que vem nos apoiando, nos incentivando. Muito obrigada.